Nossa aula de geografia hoje vamos falar de modais de transportes. Basicamente, modais de transportes no Brasil e em toda a parte do mundo, eles se dividem em 5 modais principais: o aéreo, o dutoviário, ferroviário, hidroviário e rodoviário. Geralmente, cada um tem uma escolha baseada em suas vantagens, desvantagem, custo, velocidade, entre outros fatores. Modais de transporte aéreo é realizado geralmente, que pode ser nacional ou internacional. Suas principais vantagens é a velocidade, a segurança de transportar mercadorias de alto valor. Os modais de transporte aéreo realizados por aeronaves que podem ser nacional ou internacional. Suas principais vantagens estão na velocidade e segurança para transportar mercadorias de alto valor, mas tem desvantagem pelo alto custo econômico para o transporte e o limite. O peso de carga pode ser algo demasiadamente complicado nesse tipo de transporte, então ele tem um pouco limitado a partir daí. Geralmente escolhido para as cargas de longa distância e necessidade rápida de entrega de pequeno porte. Geralmente é o principal potencial no uso do transporte aeroviário. Atualmente no Brasil está sendo muito utilizado para transporte, por exemplo, de importação de cargas, utilizado geralmente para transporte de longa distância, como está acontecendo atualmente com a situação do Covid-19, com a importação de respiradores e importação também de máscaras vindo da China, principalmente, que é o grande fornecedor. Vamos falar agora do modal de transporte dutoviário. Esse modal é muito utilizado para transporte de combustível, o gás, como gás ou petróleo cru, e também em alguns casos utilizado para transporte de minérios. Tá? Isso acontece aqui no Brasil, isso é muito utilizado por conta do custo dele, a vantagem dele é que o custo é mais barato para você fazer esse transporte, a perda também é importante, devido a roubos, isso ajuda bastante o produto, o perigo de roubo diminui, mas vamos ter vantagens e desvantagens, como por exemplo acidentes ambientais. Isso pode trazer problemas aí em um eventual acidente, mas no geral ele é bem interessante pela versatilidade, pelo custo desse transporte, e o que vai diferenciar ele de outros transportes que pode ocasionar uma desvantagem é o custo de instalação desse tipo de transporte, o dutoviário. Modal de transporte ferroviário é conduzido por trens, andam sobre linhas de ferro. A grande vantagem é o volume de cargas que ele transporta, a quantidade é bem legal. Utilizado para trajetos geralmente de longa distância, possui vantagem de descarregamento de cargas e baixo risco de acidente. Qual seria a desvantagem dele aí? A estrutura é muito precária no caso do Brasil, existe uma precariedade dessa estrutura, e o custo é caro, e no Brasil temos muitos desses modais de ferroviário, no caso, o modal ferroviário, ele foi muito depredado e abandonado por um tempo, então foi muito sucateado, na verdade, ao longo do tempo no Brasil, porque até a década de 30 ele foi até bastante utilizado. Até mesmo até a década de 40, na verdade, né? Apesar de começou a ter esse processo decadente dele, ele foi bem utilizado até a década de 40 com bastante proporção. Geralmente é utilizado para transporte de cargas em grande quantidade, tá? O uso mais comum atualmente é transporte de combustível e, no caso, principalmente minério. Modal de transporte hidroviário também pode ser chamado de aquaviário, marítimo ou naval. Utiliza transportes que se movimentam sobre trechos aquáticos, tá? Seria rios, mares e oceanos. Esse modal tem como vantagem carregamento de grandes cargas, de longa distância, geralmente. O que precisa ser entregue em outros continentes, por aí que você faz a escolha, por esse modal ser escolhido. E no caso do Brasil, nós temos também aí começou a ser utilizado ultimamente esse transporte em via de cabotagem, tá? Aquele transporte marítimo que faz pela costa do continente ou do Brasil, no caso do Brasil, ou pela costa de um país ou por um continente, tá? Suas desvantagens estão na demora e necessidade de rotas apropriadas, que nem sempre você consegue. Estamos sujeitos a intempéries também, claro, em situações de tempestade, então existe um risco aí, algumas condições para você poder usar esse tipo de transporte. É utilizado geralmente para transporte internacional de grandes mercadorias que são levadas de navios até portos, que influi em uma infraestrutura. Modal de transporte rodoviário
No caso do Brasil, principalmente, é o mais utilizado. É que ele utiliza automóvel, transporta mercadorias, em estradas, rodovias. Suas vantagens são a flexibilidade do trajeto e aumenta a rapidez de entrega e poder transportar qualquer carga. Tá? Suas desvantagens são perigo de roubo e dependência do ritmo de trânsito, podendo demorar a entrega, além do que mais polui e queima combustível fóssil. Né? Isso aí são os elementos desfavoráveis para esse tipo de transporte. Então, ou seja, o custo dele é mais elevado, apesar da praticidade. E alguns elementos como o trânsito aí que vão dificultar um pouco a sua utilização. É utilizado em alta escala atualmente desde transporte de pequenas cargas até grandes cargas, utilizando carros, caminhões. Esses são automóveis que têm vida útil baixa, né? Ou seja, em média de 7 a 12 anos a durabilidade, a vida útil de modais de transporte. Aumenta o custo de transporte, porque a estrada tem que fazer manutenção sempre, o custo do combustível e a manutenção da frota, que vai aumentar o custo desse tipo de transporte, o que deixa de ser interessante. Mas por falar em todos esses modais, cada um possui valores e necessidades distintas. Então, ou seja, o uso dele vai estar ligado à necessidade imediata de cada um deles. Independente do volume de cargas, você vai ter uma escolha a partir desses modais. O que vai tornar interessante é você fazer uma alternativa desses modais de transportes aí, e ficando a escolha de cada consumidor. Ok? Fechamos por aqui.